Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre o offset do Kafka, tá? O offset, ele nada mais é do que um valor, um número inteiro, em que o Kafka adiciona as suas mensagens, né? À medida que ele vai gravando elas nas suas partições. É, na prática, um valor incremental, que cada vez que chega uma mensagem, ele vai adicionando ali um valor para essas mensagens, né? Por exemplo, chegou uma mensagem aqui, ele adicionou para aquela mensagem um offset 0, chega uma próxima mensagem, ele colocou offset 1, 2 e assim em diante. E esse offset ele pode repetir a nível de partição, né? O Kafka ele adiciona esse offset, né? Esse valor a nível de partição. Então eu posso ter aqui o mesmo offset para mensagens que estão em partições diferentes, né? Por exemplo, eu tenho uma mensagem aqui na partição 2, uma outra mensagem na partição 1 e outra mensagem na partição 0 que possuem o mesmo offset, ou seja, eles estão na primeira posição ou na posição 0 aqui da minha partição, tá? E o offset aqui serve para o Kafka conseguir ordenar, né, ou saber que aquela mensagem foi consumida com sucesso, né, para quem está consumindo ela, né? Ele sabe exatamente qual a próxima mensagem que ele consegue te enviar, quais são as mensagens que você já conseguiu consumir e também ele consegue entregar uma ordenação dessas mensagens para você. Um ponto importante de se falar é que o Kafka só consegue garantir a ordenação a nível de partição, mas na prática a gente vai ver um pouco sobre isso. Então vamos lá. Voltando aqui para as nossas aplicações, a gente está aqui com um tópico, solicitação boleto, e esse tópico ele tem aqui duas partições, tá? Então a gente vai fazer aqui alguns experimentos com esse nosso tópico. Vamos voltar aqui para a nossa aplicação. Então voltando aqui para o nosso produtor, a gente está fazendo aqui a distribuição de chaves à medida que a gente coloca um código de barras diferente, tá? A chave ela pode ser qualquer string, né? Então eu coloquei de exemplo aqui chave 1 e chave 2 só para ficar didático aqui para a gente, mas aqui pode ser qualquer valor. O próprio código de barras aqui poderia ser a chave, né? Mas como a gente só quer duas partições aqui para a gente simular alguns exemplos, a gente colocou aqui chave 1 e chave 2. Tá? E aí a gente vai subir agora aqui o nosso API boleto. E a gente vai enviar aqui algumas mensagens para o Kafka para a gente ver ali como é que ele adiciona essas partições. Então vamos aqui para o nosso Swagger e vamos começar a enviar aqui algumas mensagens. Então, ó, 1, 2, 3, enviando. Vamos enviar aqui o 2. Vamos colocar aqui 1 na frente. Então sempre que eu tenho 2, o código de barras começando com 2, ele envia para um tópico. Quando a gente tem qualquer outro valor, ele envia para outro tópico. Então aqui a gente tem um exemplo claro. Eu tenho essa mensagem aqui na partição 1 e essa mensagem aqui na partição 1. Então essa mensagem ela tem o offset 0 e essa mensagem na partição 1 ela tem o offset 1. Já aqui eu tenho a mensagem 0 na partição 0 e com o offset 0. Aqui eu tenho uma outra mensagem na partição 0 com o offset 1. Então, vê que o Kafka saiu aqui distribuindo essas mensagens, tá? Nas suas partições, né? Então, ele garante uma ordem aqui a nível das partições. Vamos subir agora o nosso validador para a gente ver como é esse comportamento da leitura das mensagens, né? Vamos subir ele aqui rapidinho. Ok, já subiu aqui a aplicação e vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Essa aplicação ela vai consumir mensagens dos nossos dois tópicos, tá? Perdão, dos nossos dois das nossas duas partições ali do nosso tópico, né? Solicitação boleto 0 e solicitação boleto 1. Ok? Beleza. Agora a gente vai parar aqui novamente a aplicação. Como eu deixei ela aberta aqui, ele acabou lendo as mensagens, tá? Vamos parar aqui novamente nosso validador. Vamos parar todos os dois aqui novamente, só para a gente limpar o banco. E aí eu vou subir novamente aqui o API. Ok, só garantir aqui que não está na mensagem, a gente vai enviar novamente aqui. Então, 1, 2, 3,
Então, 2 aqui na frente. Depois eu mando a mensagem 1 e outra mensagem começando com 2. Ok, enviados. Agora a gente vai subir nosso validador. Ok, ele subiu e já consumiu as nossas mensagens. Então vamos entender um pouco o que foi que ele fez. Vamos pegar só aqui o que foi que a gente fez para enviar, né? Qual foi a ordem de mensagens que a gente enviou? Então, a gente enviou primeiro essa, depois a gente enviou uma começando com 2, aí a gente enviou uma começando com 1, e depois enviou outra mensagem começando com 2, tá? E o que foi que o Kafka entregou para a gente? Ele ordenou as mensagens a nível das suas partições, né? Então, ele ordenou aqui as que tem em uma partição, na partição 0. Então, ele trouxe essas mensagens ordenadas para depois trazer as mensagens da partição 1 ordenada também. Ele não trouxe as mensagens a nível que eu enviei, porque eu enviei primeiro essa e depois enviei primeiro essa. Se ele mandasse ela na mesma ordem, essa precisaria ser a primeira e depois essa a segunda. Mas como eu falei lá no início, o Kafka ele só vai ordenar essas mensagens a nível de partição, tá? Como eu tenho mensagens aqui em partições diferentes, ele não garante essa ordenação global, mas sim a nível de partição. Beleza? Agora, a gente consegue brincar um pouco com isso e adicionar aqui algumas configurações aqui do nosso properties. A gente vai trazer uma aqui que vai alterar um pouco da nossa ordenação. Por padrão, o Kafka ele tem essa ordenação aqui. Então, essa configuração aqui, consume, auto, offset, reset, earlist, ele é o padrão que a gente tem aqui. Se eu adicionar essa configuração, ele não vai mudar nenhum ponto aqui do que a gente está consumindo. Ou seja, eu enviei 4 mensagens, elas ficaram represadas no Kafka e quando minha aplicação subiu, ele consumiu essas 4 mensagens. Então, essa configuração aqui garante isso. A gente tem outra configuração que a gente fala para o Kafka que a gente quer consumir as mensagens novas. As antigas a gente não quer consumir. E para isso, a gente utiliza aqui o latest. Porém, só essa configuração aqui não é suficiente. A gente precisa fazer mais alguns ajustes aqui para que o nosso Kafka ele não consuma mais as mensagens antigas, ou seja, as mensagens que ficaram represadas e que ele agora passe a consumir só as mensagens novas. E para isso a gente pode vir aqui no nosso boleto consumer, tá? E a gente vai precisar implementar aqui uma classe, uma interface aqui, na verdade. Então vamos implements, uma interface chamada consumer seek where, tá? Então, a gente implementa aqui essa interface e a gente precisa aqui adicionar a gente precisa fazer o override aqui de um método específico dessa interface. A gente clica aqui com o botão direito, generate, override method, e a gente utiliza aqui o onPartitionAssign. E aí a gente vai ajustar aqui o conteúdo desse método, né? A gente vai utilizar aqui o assign, que vem como parâmetro, ponto forEach, e aqui a gente tem 2 atributos, eu vou chamar eles de T e O. E aí aqui a gente chama o nosso callback, ponto seek to end, ou seja, eu quero ver as últimas mensagens. E qual é o meu tópico? Meu tópico é o t.tópico e também o t.partition. Ok. Com essa configuração, a gente deixa de olhar para as mensagens novas e passa agora a olhar só para as mensagens. Perdão, a gente passa a não olhar mais para as mensagens antigas e passa a olhar para as mensagens novas, tá? Então, vamos parar aqui o nosso validador, vamos parar tudo aqui a nossa aplicação. Vamos rodar novamente aqui o API boleto. E vamos rodar
antes de rodar aqui a nossa outra aplicação, vamos mandar aqui algumas mensagens. Então, vamos mandar aqui novamente 1, 2, 3. 2 aqui. Começando com 1 e começando com 2. Beleza, enviamos algumas mensagens aqui. Agora vamos subir o nosso validador. Subindo ele aqui. Ok, ele subiu. Então, ele já está consumindo aqui das nossas duas partições, porém, ele não consumiu as mensagens represadas. Se a gente olhar aqui, não temos logs das mensagens represadas. Então, ele não olha mais para as mensagens represadas. Ele só vai olhar para as mensagens novas. Então, vamos mandar aqui mais uma mensagem. Execute, uma começando com 1 também. Se a gente olhar agora aqui, agora ele leu as duas mensagens que a gente enviou e não olhou para as mensagens que já estavam salvas ali no Kafka, né? Então, essa é uma das abordagens que a gente consegue fazer com offset, né? E a gente só consegue fazer isso, na verdade, por conta do offset, né? Através do offset é que o Kafka consegue garantir ali qual mensagem você pode ou não consumir. Esse exemplo que eu dei aqui, ele pode ser útil para alguma aplicação nova que está entrando em um tópico que já existe, né? E aí ele não quer ler as mensagens represadas ali no Kafka. Geralmente o Kafka salva essas mensagens durante 7 dias, até 7 dias, né? E você não quer que ele leia essas mensagens represadas, só as novas mensagens, né? Então, essa é uma das abordagens que a gente consegue fazer aqui com o offset. Beleza? Então, essa foi a nossa aula de offset e até a próxima aula.